Como ter a fé que move montanhas. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. É um tema que eu gosto muito de falar, né? Porque essa questão do que a gente conversa aqui tem uma ligação, né, muito forte também com algumas questões assim religiosas. Quando a gente fala de fé, por exemplo, a fé é uma coisa que é como se essa palavra tivesse sido empossada, eu acho que é assim que fala, né? Não sei se é assim mesmo, apropriada, enfim, né? Pela religião como um todo, né? Mas a fé não é necessariamente algo voltado à religião. Não, a fé não é só fé em Deus, né? A fé é você acreditar em uma coisa que você não está vendo. Muitas vezes uma coisa muito improvável, né? Então, o objetivo aqui nesse vídeo vai ser isso, tá? De falar como que você desenvolve essa crença em algo improvável, tá certo? Antes disso, como eu sempre faço, vou te convidar, caso você ainda não tenha conhecido aqui, para conhecer a reprogramação subliminar, utilizando o método subliminar, né? Que é o método que eu desenvolvi para facilitar a mudança de mentalidade, a mudança de crenças do seu subconsciente. E a gente hoje consegue trabalhar nessa reprogramação tanto questões financeiras como questões de relacionamento também, tá? Então, caso você deseje algo desse tipo, clique no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário, tá? E veja lá como é que funciona e, se fizer sentido, preencha a sua aplicação, enfim. Bom, primeiro, por que é importante essa questão da fé, né? E na verdade, antes da fé, tem um livro que é um dos livros principais aí, né? Quando se fala nessa questão de mentalidade, que é o Pensa, Enriqueça, ou Quem Pensa Enriquece, né? Tem nomes diferentes aí. Foi escrito por Napoleão Hill. Lá no capítulo 1 desse livro, ele fala que qualquer coisa que a gente for alcançar precisa ter o desejo daquilo, né? Pode parecer meio óbvio, mas muitas das vezes a gente só não faz algo porque a gente não quer aquilo, né? Se eu te falar, por exemplo, 100 mil reais por mês, 1 milhão de reais, talvez você fale, é algo que não passe pela sua cabeça, ou seja, não veio o desejo de fazer aquilo. Se não vem o desejo, isso não será manifestado, não será concretizado. Só que existe algo depois do desejo, e depois do desejo é a crença de que aquilo é possível. Sem o desejo, nada acontece. Mas se eu tenho o desejo e na minha cabeça aquilo é impossível, também não vai acontecer, né? E a função da fé é exatamente isso. Como eu disse, né, que a fé ela tem muito um aspecto ali religioso. Tem vários exemplos de coisas que Jesus fez e ele falou abertamente, olha, foi a sua fé. Teve um caso de um cego, né, que ele curou, e na hora que o cego abriu os olhos, começou a ver, ele falou, olha, a tua fé te fez ficar bom, te fez enxergar. Teve uma outra mulher que estava lá com fluxo de sangue, né, já há muitos anos. Ela tocou nele e quando ela tocou nele, ela ficou curada. E aí ele falou, a tua fé te fez ficar boa. Teve uma outra ocasião que Pedro, né, estavam lá numa tempestade e tal, e Jesus viu Pedro assim e Jesus chamou ele para andar sobre as águas junto com ele. Ele começou a andar, depois afundou. Aí Jesus falou, homem de pouca fé, por que você cedeu à dúvida? Né? Então, esses aí são exemplos de fé. Então, olha só, a fé ajudou uma pessoa a enxergar, ajudou uma pessoa a se curar, só que ajudou uma pessoa a andar sobre as águas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que isso mostra? Tudo é possível àquele que crê. Independente do que seja. A crença pode ser em ter um novo carro. A crença pode ser em ter uma nova casa, em ter um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, em conseguir engravidar, em ficar mais forte, em parar de procrastinar, absolutamente em melhorar o seu desempenho sexual. Tudo a fé pode te ajudar em tudo isso. Se você acredita que você está em uma determinada situação, você realmente está. Aqui eu disse vários exemplos,
né? Isso funciona para absolutamente tudo. E como que você desenvolve isso? Lá mesmo no livro Quem Pensa Enriquece, então lá fala primeiro do desejo e depois ele fala da fé. E lá ele fala sobre como desenvolver a fé. E ele fala, a forma mais fácil de você desenvolver a fé é através da repetição, né? A forma mais fácil, assim, de você fazer isso conscientemente, com intenção. Tem outras formas de você desenvolver a fé, né? Se você vê um milagre, você vê uma coisa incrível, ali você vai desenvolver fé naquilo, né? Mas estou falando, pô, eu vou fazer isso intencionalmente. A repetição é a melhor forma possível. E a repetição de quê? A gente conversa aqui sobre afirmações, eu fiz um vídeo recentemente explicando melhor sobre a questão das afirmações. E existe uma afirmação que ela é para criar fé. A formação para criar fé, que é porque é perfeitamente possível. Fé é o quê? Acreditar que é possível. Tá? Acreditar que é possível. Então, vamos lá, existem 3 passos. Desejo, crer que é possível, já é real. A fé é esse aqui, ó, crer que é possível. Tá? Antes de crer que já é real, eu preciso crer que é possível. Como que você faz isso? Porque é perfeitamente possível. Então, se eu já tenho, vou colocar esse específico porque foi algo que eu utilizei. Eu tenho o desejo de 100 mil reais por mês. Cara, eu quero isso, eu quero muito, eu acho que isso vai ser importante por N motivos. Ok, então eu já tenho um ponto, desejo. Segundo ponto, fé. Como que eu desenvolvo a fé? Porque uma coisa é eu querer, outra coisa é falar assim, nossa, mas isso aí parece estar muito difícil, parece ser muito distante, eu acho que eu não sou capaz. Por que é perfeitamente possível, muito em breve, eu estar faturando 100 mil reais por mês? Essa é uma forma de criar fé. Por que é perfeitamente possível eu encontrar uma pessoa, aí tem que pensar melhor, né? Como que seria isso aqui? Por que é perfeitamente possível ter uma saúde perfeita? Enfim, independente do que você queira, o porquê é perfeitamente possível pode ser usado para criar fé. Da mesma forma que você pode criar o desejo. Por exemplo, quando eu falo de 100 mil por mês, é uma coisa que na teoria todo mundo vai querer, mas na prática não. Como que eu desenvolvo o desejo disso? Por que eu desejo fazer 100 mil por mês? Por que eu desejo ficar rico? Por que eu desejo ficar milionário? Por que eu quero isso? À medida que eu vou me perguntando, a mente vai trazendo respostas do porquê eu quero, aquilo cria crença e eu, de fato, começo a querer. Fez sentido? Bom, deixa aqui um comentário falando se fez sentido, dá um like também no vídeo e convido você novamente, caso você não conheça, conheça aqui a reprogramação personalizada. É um caminho mais fácil e mais rápido para você resolver, né, questões aí crenças que podem estar te atrapalhando. Então, se você quer isso, resolver isso de forma mais fácil e mais rápida, tá aqui a opção. É isso, um abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.